Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, ou se não se inscrever, vocês podem curtir, fazer comentários, tanto para elogios quanto para críticas, desde que seja com respeito, ou também me acompanhar no Instagram. Alguns dos meus vídeos também estão lá na minha página no Instagram, e qualquer dúvida estaremos à disposição. Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a população brasileira. A gente vai falar sobre o processo de crescimento natural da população brasileira, falando sobre a questão da taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo. E o Brasil, dentro de sua história, passou por períodos de elevado crescimento populacional, e agora, nos últimos anos, a gente tem passado com um crescimento natural relativamente baixo. E também vamos falar sobre a estrutura da população brasileira, ou seja, a população brasileira dividida por gênero, e também por faixa de idade. E também é um processo que tem acontecido bastante nos últimos anos na população brasileira, que é o aumento do número de idosos, ou seja, o envelhecimento da população. Alguns países da Europa já passaram por esse envelhecimento, alguns países da Ásia também, e agora o Brasil está nesse processo. Inclusive, um dos pontos que se falou muito no ano passado, que foi a reforma da Previdência, era justamente por causa do déficit previdenciário. Inclusive, gerou polêmica, quem era a favor ou quem era contra. Mas, do ponto de vista numérico, a população brasileira realmente está envelhecendo. Espero que vocês gostem dessa aula e qualquer dúvida estaremos à disposição. Não esqueça de assistir, tá bom, gente? Abraço e fiquem bem. Bom, gente, iniciando então a aula sobre a população brasileira, a gente já falou num vídeo anterior, inclusive está no YouTube, eu falei sobre a população brasileira, sobre o processo de migrações do nosso território brasileiro. Então a gente falou sobre a imigração, a influência dos imigrantes na população brasileira, o elevado número de imigrantes que vieram para o Brasil entre o século XIX e o século XX. Falamos sobre as migrações internas, sobretudo o deslocamento de uma região para outra, e nos últimos anos também se aumentou muito a imigração, ou seja, as saídas de brasileiros para o exterior. Nessa aula a gente vai falar da população brasileira, só que a gente vai focar no crescimento e na estrutura, ou seja, o crescimento natural e a estrutura, né, que, como eu falei no vídeo de introdução, ela divide a população em gênero e faixas de idade, tá bom, gente? Antes de eu entrar na parte do crescimento da estrutura da população, é importante trazer alguns dados bem interessantes sobre a população brasileira. Lógico que esse dado não está atualizado, né? Vocês estão vendo que é um dado do IBGE de 2015 e mudou um pouco o censo. Eu acabei esquecendo de trazer esse dado, mas não vai comprometer tanto o andamento da aula. A população brasileira em números, então, vamos por partes. A população absoluta é 208 milhões de habitantes, isso em 2015. É o sexto país mais populoso. Até pouco tempo atrás o Brasil era o quinto, mas se não me engano, ano passado, ano retrasado, perdeu esse posto para o Paquistão. Tá bom, gente? População relativa ou densidade demográfica. Eu vou explicar bem rapidinho para vocês o que significa isso. É a população de um país dividido pelo seu tamanho, pela sua área territorial. Como o Brasil é um país de proporções continentais, mesmo tendo uma população enorme, a população relativa do Brasil não é muito grande devido a isso. Por exemplo, tem países da Ásia que é bem pequeno em área territorial, mas tem uma população muito alta. Eu vou dar um exemplo de um país lá na Ásia, que é próximo da Índia, que é o Bangladesh, que, por exemplo, tem mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil tem a população relativa ou densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, não é um país povoado, é um país que tem vários vazios demográficos. E a distribuição da população brasileira ela é muito irregular. A faixa atlântica ela é densamente ocupada. Isso tem um pouco a ver com a história, porque historicamente essa faixa foi ocupada primeiro. As primeiras cidades do Brasil foram fundadas na parte litorânea, sobretudo na região sudeste, onde está São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores metrópoles. O interior é pouco ocupado, embora nos últimos anos está um processo de interiorização, o aumento das cidades do interior, tá bom, gente? Inclusive, eu até falei isso nas migrações internas. Aqui tem o mapa sobre a população absoluta dividida por regiões. Então vocês percebem que a região sudeste é a mais populosa e a região norte é a menos populosa.
E aqui a densidade demográfica, aquilo que eu falei, né? População dividida por quilômetro quadrado. A população da região sudeste também é a mais povoada, é 86 habitantes por quilômetro quadrado. E a região norte tem apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então tem bastante diferença entre uma região e outra, tá bom, gente? Bom, agora vamos focar no crescimento demográfico. Ou que chama crescimento natural vegetativo, mais os números de imigrantes, e aí subtrai por números de imigrantes na contagem demográfica de um país. Então, o crescimento demográfico pega vários dados numéricos. Por exemplo, crescimento natural vegetativo, né, é a diferença entre a taxa de natalidade, número de nascimento, pela taxa de mortalidade de um país ou uma região. Imigração, como a gente já falou em outras aulas, é o movimento de entrada de pessoas, e emigração é o movimento de saída de pessoas. No caso aqui, a gente vai falar sobre o crescimento natural, então a gente vai excluir a imigração e a emigração e vamos focar no crescimento demográfico ou natural. O Brasil, o que acontece? Houve um grande aumento desse crescimento natural a partir da década de 1940. Isso em virtude das quedas da taxa de mortalidade. Porém, antes da década de 40, o que acontecia? O Brasil tinha uma alta taxa de natalidade, porém também tinha uma alta taxa de mortalidade. Então, o crescimento natural da população não era muito alto. Por quê? Porque as condições sanitárias e médicas eram bem precárias. Era muito comum, por exemplo, uma doença bem comum no Brasil no início do século XX, a tuberculose. Muita gente morria jovem de tuberculose, com 20 e poucos anos, 30 anos. Então, nascia muita gente, isso era uma tradição, né? Os casais tinham bastante filhos, sobretudo na faixa rural. Nessa época, o Brasil tinha a maior parte da população morando no campo. Porém, como as condições de saúde eram precárias, também morria muita gente, sobretudo mortalidade infantil, né? Que é a morte de crianças antes dos 5 anos. Aqui tem um dado, viu, gente? Óbvio que não tem dado os dados antes de 1940, mas aqui a gente dá para perceber algumas mudanças, né? Aqui tem a taxa de natalidade, aqui é por mil, viu, gente? Não é por cento, não. E aqui é a taxa de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo vai juntar a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade e o resultado será o crescimento vegetativo. Então, vocês percebem bastante diferença. Por exemplo, entre 1950, 60 e 70, foi um período que o Brasil teve um elevado crescimento vegetativo, ou seja, uma taxa de natalidade alta, em compensação, uma diminuição da taxa de mortalidade, que eu já vou falar sobre isso, tá bom, gente? E a partir dos anos de 1980, 90, mais precisamente falando, houve a diminuição da natalidade. E a taxa de mortalidade continuava baixa. Então, isso aqui é um gráfico da taxa de fecundidade, é diferente de natalidade, viu, gente? Fecundidade é a média de filhos por casal. Isso é bem provável que vocês, se eu perguntar, por exemplo, para os avós de vocês quantos filhos eles tinham, muitos de vocês vão responder, minha avó tinha 10 filhos, tinha 15 filhos, professor. Pode parecer loucura hoje em dia, mas naquela época era bem comum os casais terem bastante filhos. Para vocês terem uma ideia, entre 1940 e 1960, a média de filhos no Brasil era de mais de 6 filhos por casal. E aí, a partir da década de 70, esse número de filhos por casal foram diminuindo, até chegar a 2020 com menos de 2 filhos por casal. Bom, voltando aqui sobre o crescimento natural e vegetativo. Então, entre a década de 40 e 70, houve uma diminuição muito grande da mortalidade, em compensação, a taxa de natalidade continuava alta. A partir da década de 1970, houve uma diminuição da natalidade, ou seja, o número de nascimentos, e, consequentemente, diminuição do crescimento vegetativo. Então, eu não vou falar aqui de novo esse dado, foi aquele mesmo dado que a gente falou no slide anterior. Aqui mostra essa diferença, então vocês estão percebendo essa diferença a partir dos anos 2000. Então, uma taxa de crescimento vegetativo relativamente baixa. Aqui tem alguns fatores, tanto para a redução da mortalidade, quanto nos últimos anos para a redução da natalidade. Então, alguns fatores para a redução da mortalidade primeiro. Melhorias na medicina preventiva, melhorias na medicina curativa, revolução sanitária, por exemplo,
questão do saneamento, obras de estrutura, água potável. Embora o Brasil ainda tenha vários problemas de saneamento, melhorou essas condições. E aí morreu menos pessoas. E a redução da natalidade, sobretudo na segunda metade do século XX, tem vários fatores. A participação da mulher no mercado do trabalho, querendo ou não, isso foi um fator. Muitas mulheres que entraram no mercado de trabalho priorizaram a carreira, e isso foi um fato. A própria urbanização, isso também foi um fator importante, até porque a vida na cidade, o custo de vida é muito mais caro. Melhoria do padrão de vida, educação, a divulgação de métodos anticoncepcionais, a própria campanha de conscientização foi uma coisa que modificou bastante. Então, muitos casais começaram a pensar duas vezes ou fazer um planejamento familiar antes de ter um filho. Tá bom, gente? Então, são alguns desses fatores. Bom, a gente falou então um pouco do crescimento da população brasileira. Então, a gente viu que a população brasileira ela decaiu nos últimos anos, e isso implica também na estrutura etária do Brasil, como a gente falou, que é a divisão da população por idade e por gênero. Então, assim, isso é uma coisa que eu acabei não trazendo alguns dados, mas isso é muito comum a diferença entre a pirâmide etária, né, como a gente chama, em cada país do planeta. Geralmente, nos países desenvolvidos, a população adulta e idosa é relativamente alta e a população jovem é baixa. E nos países mais subdesenvolvidos, a população jovem é alta e a população de idosos é baixa. Por quê? Porque a expectativa de vida nesses países são menores. E nos países desenvolvidos, a expectativa de vida é maior. Bom, no caso aqui do Brasil, o Brasil até a década de 80 e 90 era um país de jovens, tinha uma alta concentração da população jovem e uma população idosa baixa. Só que a partir da década de 90 houve a diminuição da população jovem, que a gente chama de base, porque a população jovem, vocês vão ver aqui, ela fica na parte de baixo, é a base da pirâmide. Aí houve o alargamento da ápice e do corpo da pirâmide. O corpo seria a população adulta e o ápice da pirâmide seria a população idosa. Então vocês estão percebendo essa diferença aqui, tá bom, gente? Aqui tem mais ou menos o que seria a população jovem. Aqui tem uma mudança, viu? Antigamente a população jovem era de 0 a 14, hoje em dia é de 0 a 19. A população adulta é de 20 a 59 anos e a população idosa é acima de 60 anos. Então o Brasil tem aumentado bastante esse segmento. Não sei se vocês estão vendo aqui a minha canetinha. É o aumento da população acima de 60 anos, ou seja, a população idosa. Aqui, atualmente, né, a população de 208 milhões de habitantes. Aqui tem mais ou menos a proporção. A população jovem no Brasil é de 40%, adulta 51% e de idosa apenas 9%. Só que esse número está cada vez mais aumentando, tá bom, gente? O que acontece? Essa mudança da estrutura, ela muda também até o planejamento do governo. Por exemplo, se um país tem um grande número de jovens, esse país vai ter que investir bastante em educação, sobretudo para o jovem que vai entrar no mercado de trabalho. Se for um país onde a maioria da população é adulta, tem que investir em emprego. E se for um país que tem a população idosa alta, é sobrecarga no sistema previdenciário, vai ter que gastar muito dinheiro em previdência. Vou dar um exemplo da Itália, é um país que 1/3 da população é idosa, então a Itália gasta muito dinheiro com a previdência. Então são alguns dos exemplos. Aqui vocês já estão vendo uma pirâmide etária do Brasil de 2015, então o ápice, que é a população idosa, está cada vez mais alargando. Em compensação, a população jovem está ficando mais estreita. Daqui a pouco eu vou trazer um vídeo que mostra essa evolução da pirâmide etária no Brasil. Bom, gente, então, para encerrar a aula, como eu falei, tem um vídeo, é um vídeo bem curto que eu achei aqui no YouTube, que mostra a evolução da pirâmide etária do Brasil entre 1980 e uma projeção que eles estão fazendo para 2060. E há uma previsão que a maior parte da população brasileira em 2060 vai ser de idosos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom, gente?
Olá pessoal, acabamos de assistir então a mais uma videoaula do professor Maurício. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, vocês podem ir lá criticar ou não curtir, mas não deixe de comentar também, que eu acho que esse feedback de vocês é importante. Então falamos sobre a população brasileira, né, a parte do crescimento e também sobre a estrutura da população, inclusive destacando o envelhecimento da população brasileira. Mostramos ali um vídeo que é bem interessante, que mostra essa evolução. Esse vídeo não é meu, mas foi importante ter trago ele para falar sobre essa evolução e sobre o aumento da população idosa. É um vídeo bem didático, é bem bacana. Então era isso, e qualquer dúvida estarei à disposição. No mais, que vocês tenham uma ótima semana, tá bom, gente? Abraço!